Apocalipse, capítulo de número 3, versículos 1 ao 6, fazendo sempre a leitura responsiva. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, mas estás morto. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Bem, podeis sentar. Muito obrigado. Os queridos irmãos, eu coloquei um card, mas na verdade houve um erro, né? Porque eram 2 e eu terminei colocando errado. Na verdade é para ser pecadores, prostitutas e fariseus. E aí foi bêbados, prostitutas e fariseus, né? Então, consertando aí esse errinho, nosso título da mensagem hoje será Pecadores, Prostitutas e Fariseus. Meus irmãos, quando Jesus começa essa carta, ele não faz nenhum elogio à igreja. E é muito bom a gente observar que até então ele estava sempre fazendo um elogio às igrejas, né, anteriores. Mas Sardes não. A carta à igreja de Sardes, ela vai receber logo uma palavra dura, uma palavra crítica. No primeiro versículo, Jesus já vem dizendo que eles estão mortos. Então, diferente das outras igrejas, a igreja de Sardes, ela não é destacado nenhuma qualidade dessa igreja. Então, isso mostra o quanto Jesus Cristo está insatisfeito com o estado daquela igreja, ou seja, a igreja morta. A igreja morta, queridos, ela é pior do que a igreja que é perseguida. Na verdade, a igreja que é perseguida, né, é uma igreja de fato forte e saudável. Ao que a gente imagina que a perseguição vai acabar com a fé de alguém, vai destruir. A perseguição, de fato, ela revela quem é de fato crente. A igreja morta, não. A igreja morta, ela é bem pior, mais do que todas as perseguições do mundo. A igreja morta, ela vive de aparências. E, na verdade, a igreja morta, ela traz um caos muito grande para o cristianismo, porque a igreja morta, ela é uma ameaça para o próprio cristianismo. A perseguição não é, porque a igreja já foi perseguida muitas outras vezes ao longo da história. Para os irmãos terem uma ideia, tem notícias de crente na Coreia do Norte.
E agora mesmo vai ser enviado um missionário. Tem uma pessoa que vai entrar agora, esse ano, na Coreia do Norte, para pregar sobre Jesus ali naquele local, que é o país mais fechado do mundo. Então a perseguição, ela não atrapalha a igreja. A perseguição, ela revela o verdadeiro crente. Então, como eu comecei dizendo, nessa carta aqui, nesse começo, não há elogios, há apenas a severa crítica. Jesus começa confrontando a religião morta. Jesus começa confrontando a igreja que estava na cidade de Sardes. Porque Jesus Cristo, ele não vai tolerar a hipocrisia. Jesus não vai tolerar a pretensão espiritual. E o título da nossa mensagem está ligado a isso, já me perguntaram tanto. Mas o título da nossa mensagem, Pecadores, Prostitutas e Fariseus em Apocalipse 3, ela está ligada exatamente à questão da hipocrisia. Jesus Cristo, muitas vezes, ele recebeu publicanos, pecadores e prostitutas. Na verdade, o ministério de Jesus Cristo é voltado para essas pessoas que são pessoas carentes de Cristo. E Jesus Cristo, muitas vezes, ele é denunciado, porque ele está comendo com publicanos, comendo com pecadores e recebendo prostitutas, conversando com prostitutas. Aquela parábola lá do capítulo 15, ou as 3 parábolas, da dracma perdida, da ovelha perdida e dos filhos perdidos, ela se dá nesse ambiente, porque os fariseus estão acusando Jesus de se misturar com pecadores e com publicanos. Lá em Mateus 21, 31, nós vemos novamente Jesus Cristo falando com os publicanos, ou melhor, com os fariseus, a esse respeito. Então, publicanos, ou pecadores e prostitutas, eram classes que estavam à margem da sociedade. As prostitutas, desde o início, desde o começo do mundo, desde lá de Gênesis, que se fala nelas, e elas eram um câncer na sociedade. O próprio Deus, ele fala muito do pecado da prostituição, e que Israel se prostituiu, a nação de Israel. Então, publicanos eram os cobradores de imposto. E esses cobradores de imposto, eles eram considerados traidores da nação de Israel. Esses publicanos, eles enriqueciam. E aí isso distanciava muito mais ainda da sociedade daquela época, do restante da sociedade. É interessante que Jesus recebe publicanos. É interessante que Jesus recebe prostitutas. A gente pode dizer, recebe de braços abertos. Agora, quando se trata de fariseus, Jesus Cristo tem severos debates com estes. Jesus Cristo tem críticas aos fariseus. Nós encontramos aqui na Bíblia inteira, nos 4 evangelhos, Jesus Cristo criticando muito mais escribas, fariseus e saduceus do que prostitutas, publicanos e pecadores. Eu falei aqui na quinta-feira que Jesus Cristo, ele está muito mais ligado, querendo, buscando, eu posso dizer entre aspas, preocupado com o relacionamento do que com a perfeição. Pecadores, publicanos, prostitutas, sabiam que estavam à margem da sociedade.
sabiam que precisavam melhorar, sabiam que precisavam de Cristo Jesus, sabiam que precisavam da salvação. Fariseus não. Fariseus, eles se tinham como os santos. Os fariseus se colocavam nos principais lugares da sociedade para orar, para cantar, para falar de Deus. E eles queriam ser vistos como os homens de Deus, como santos de Deus. É tal qual muitos de hoje que colocam, né? Já falei em outra pregação, que coloca aí o homem de Deus, a mulher de Deus no YouTube, né? Que eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu sou isso, se eu orar faz isso, se eu pregar, Deus fala, a minha boca é a boca de Deus falando aqui e tal. Para publicanos, pecadores e prostitutas, Cristo tinha uma palavra de salvação. Para fariseus, Jesus Cristo tinha uma severa crítica pela prática que eles faziam, que eles viviam. Porque os fariseus, eles viviam de atuar. Os fariseus esbanjavam uma santidade que eles não tinham. Os fariseus esbanjavam uma santidade que eles não possuíam. Os fariseus esbanjavam, mostravam uma ideia de vida que eles não tinham. Eles eram outra coisa. Eles eram ateus, atores. Eles viviam atuando na vida. E é por isso que Jesus Cristo, ele critica os fariseus constantemente. Lá no capítulo 21, versículo 31 de Mateus, Jesus Cristo vai chocar os fariseus. Porque ele vai dizer que publicanos e prostitutas irão entrar no reino de Deus. Jesus Cristo não vai dizer que fariseu vai entrar no reino de Deus, mas Jesus Cristo vai dizer que publicanos e que prostitutas iriam entrar no reino de Deus, iriam entrar nos céus. Ora, imagine eu e você nos revestindo de toda uma santidade exagerada. Irmã Dilta, imagine alguns que se reveste de um farisaísmo, como nós dizemos, né? Que é mais santo que todo mundo, que é mais puro que todo mundo. É uma santidade ao extremo, é uma santidade absurda. Mas ninguém engana esse Cristo que estava falando para a igreja de Sardes. E agora Jesus Cristo vai chocar os fariseus, porque ele vai dizer assim, ó, as prostitutas e os publicanos, eles irão entrar no reino dos céus. Imaginem só, né? Agora, sabe o que acontece? Jesus Cristo vai chocar ainda mais os fariseus, porque ele vai dizer assim, não somente eles vão entrar no reino dos céus, em outras palavras, mas ele vai dizer assim, eles precedem, eles vão entrar, eles estão na frente de vocês. Agora imagina nós aqui que somos crentes, né? Imagina que chegue alguém ali e diga assim, olha, fulano de tal vai para o céu, e nós não vamos. Isso certamente seria o quê? Um choque para nós. E agora vejam só essas duas classes. Os fariseus, eles odiavam com toda a força da alma os publicanos. A comunidade judaica odiava os publicanos, e especificamente os fariseus, eles odiavam os publicanos.
E aí, mais uma vez, eu reitero e digo que Jesus Cristo vai e diz: olha, os publicanos estão na frente de vocês no caminho do reino. Tem mais saída para um publicano e uma prostituta do que para um fariseu. Os fariseus odiavam os publicanos porque eles eram considerados traidores, como já falei. Eles trabalhavam para o governo romano. Então esses cidadãos, eles eram considerados traidores porque é como se eles tirassem o dinheiro do povo de Israel e levassem para Roma. Então eles eram considerados traidores. Ninguém gostava de publicano porque a gente já não gosta mesmo de pagar imposto, né? Ninguém gosta, ninguém fica alegre, ninguém diz: ah, foi descontado o meu imposto de renda, que maravilha. Ninguém faz isso, né? Na verdade, a gente quer dar um jeitinho para não descontar, porque ninguém gosta de dar dinheiro para o governo, principalmente como esse governo aqui, que era opressor. Então os publicanos, eles eram naturalmente odiados pelo povo. Então, era do conhecimento de todos que os publicanos enganavam as pessoas. Ou seja, eles tiravam muito mais do que era devido. Muito mais do que o que era certo. Eles eram roubadores do povo de fato. E como disse, os publicanos também, eles eram odiados porque eles terminavam enriquecendo e se colocando à margem, em uma situação diferente do restante da situação. E agora Jesus Cristo chega e diz: olha, seus fariseus, eu sei que vocês são homens da lei, eu sei que vocês são homens que estão aí com a santidade de vocês, mas esse publicano aí, cheio de todo defeito, ele está na tua frente quando o negócio é o reino de Deus. Porque os fariseus, eles tinham cheiro de morte. Os fariseus, que eram os líderes espirituais do povo, que tinham uma religião ali, e eles diziam: não, a religião não pode ser dada para todo mundo, porque essas pessoas nem chegam a compreender como é a religião. E aí quando nós chegamos lá em Mateus capítulo 23, versículo 27, Jesus Cristo olha para a falsidade desses homens, para a farsa espiritual que eles eram, e denuncia eles na cara, e ele vai dizer assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Porque Jesus Cristo conhecia o coração do homem. Sardes era imponente, mas era hipócrita. E a hipocrisia, queridos, ela vive apenas do louvor ao homem. A hipocrisia, ela vive apenas do louvor às pessoas. Ela vive da mentira. A hipocrisia vive do engano, vive de tudo que não presta. A hipocrisia, ela só está preocupada com alguns princípios da religião, princípios de rituais. Ela não está preocupada com a essência de ninguém. É por isso que Jesus Cristo está dizendo: olha, vocês são hipócritas. Vocês não estão preocupados com as pessoas, mas vocês estão preocupados em se manter nessa classe social aí, nessa divisa de santidade aí de vocês. E Sardes, meus queridos, não vivia de forma diferente.
A hipocrisia não se preocupa com a verdade. A hipocrisia não se preocupa com a piedade. A hipocrisia não se preocupa em amar as pessoas. E assim se encontrava Sardes. Havia caído num profundo sono espiritual. Sardes tinha passado, tinha uma impressionante reputação, era altamente respeitada e reverenciada. Os fariseus também. Jesus disse que, olha, os fariseus colocavam cargos pesados nas costas dos outros, mas eles não queriam ajudar nem com o dedo mínimo, o menor dos dedos. Então Sardes tinha um passado brilhante, mas tinha um presente morto. Sardes tinha passado, mas não tinha presente. É hilárico nós imaginarmos em uma igreja morta, um vivo morto, né? É hilárico isso, é interessante isso, né? E aí vocês vão me perguntar, pastor, mas qual é a aparência de uma igreja morta? Qual é a aparência de uma igreja morta, igreja? Quem me ajuda? Não dá fruto. O que mais? Ninguém mais? Egoísta? Frieza, hipocrisia, o que mais? Algumas igrejas, meus queridos, elas até parecem que têm um ministério dinâmico. Algumas igrejas parecem que estão em perfeito estado espiritual, mas não estão. Às vezes a gente imagina, porque aquela igreja está crescendo muito e tal, mas ela pode estar morta espiritual. Ah, porque aquela igreja tem nome, aquela igreja tem passado, aquela igreja tem isso, tem aquilo, mas pode ser uma igreja morta espiritualmente falando. A igreja que perde o fervor, a igreja que perde o poder espiritual, a igreja que acontece isso com ela, ela começa a morrer. Na verdade, já está morta. E a aparência de uma igreja morta é a mesma aparência dos fariseus. A igreja morta, ela tem um pregador morto, inicialmente falando. E quem é um pregador morto, pastor? É uma pregação superficial. Encoraja os outros a serem mais superficiais. O pregador morto, as suas mensagens são cheias de poemas. As suas mensagens são cheias de exemplos próprios, de opiniões pessoais, de testemunhos, de histórias interessantes, de eloquência. Mas não tem vida espiritual, não é exemplo. Às vezes nos púlpitos das igrejas se prega tudo, mas não se prega a palavra de Deus, não se prega a Bíblia. O pregador é morto. Quer mostrar que é cheio do Espírito Santo, quer mostrar que é cheio do poder. Quer mostrar as suas experiências com Deus, mas não prega a palavra, não tem Bíblia. É raso na palavra, é superficial. Pregador morto é uma das características da igreja morta. Às vezes a gente imagina que o pregador morto, né, é aquele que prega assim igual eu, ensinando e tal.
Não, porque quer ver fogo, mas esse fogo é hipocrisia, é mentira, é armação. Aí arruma tanta coisa, coloca um banco no púlpito, coloca uma luz sobre ele, apaga as outras, faz todo um charme, né? Um ritual, uma questão logística assim, para aparentar uma coisona. Traz umas histórias hiláricas, lindas, maravilhosas, bonitas, fascinantes, mas não tem nada de Bíblia. Não traz nada que você ouça e diga: isso aí ajuda na minha vida, vai me ajudar no meu caráter espiritual, no meu crescimento espiritual. Não choca as pessoas com a palavra de Deus, choca com as suas frases de efeito. Na condição de igreja morta, desculpe a expressão, nós precisamos de um tapa na cara para acordar. Não precisamos ser mimados e sermos ensinados a ser superficiais, a viver de aparências. Igreja morta possui adoração morta. Vocês já viram aquelas estátuas de cera? É como se você andasse num museu de cera. Parece que são pessoas de verdade, mas estão mortas. Não há vida. Adoram um Jesus como se ele estivesse morto ainda. Um Jesus ainda que está na cruz. Igreja morta possui esperança morta. A igreja que acredita mais no homem do que em Jesus Cristo. A igreja que acredita mais no Bolsonaro do que em Jesus Cristo. A crente que acredita mais no Lula do que em Jesus Cristo. A crente que está mais preocupado com o que o homem fazer do que com o que Jesus Cristo pode fazer. Está muito mais preocupado com o que o homem faz do que com aquilo que Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, pode fazer. E aí, falando nesses dias políticos, né, que nós vivemos, eu vi tanto cristão triste porque o Bolsonaro perdeu, porque acredita mais no Bolsonaro do que em Jesus Cristo. Eu vi gente que foi ruim, irmã Esther. Igreja morta, tem esperança morta. Igreja morta, tudo que ela faz é reviver o passado. É adorar no santuário da tradição. Igreja morta. Vivem daqueles velhos bons dias, né? Ah, mas era assim, mas no tempo foi assim. Igreja morta é a igreja que não se porta mais como uma igreja de Cristo Jesus. É a igreja clube. É a igreja boate. É a igreja do show. Paredes pretas. Jogo de luzes. Para enganar as pessoas. Porque Cristo não está mais nela. Porque Cristo nunca nem esteve nela em algumas. Estão abertas com o nome de igrejas cristãs, mas Cristo nunca esteve nelas. Igreja morta é a igreja do jeitinho, para que o crente continue crente da igreja. Igreja morta é a igreja que trabalha mais o sentimento humano do que a vontade de Deus. Hipócritas, tais quais os fariseus. Em contrapartida, meus queridos, a igreja viva, ela tem dinâmica espiritual. Você sente Deus nela,
Você sente que Deus está nela, que Ele trabalha nela, aleluia, que Deus é dono dela. E nós nesses últimos dias, nós precisamos da vida de Cristo, aleluia. Nós precisamos de Cristo mais do que nunca, aleluia. Precisamos do vigor do Espírito Santo, precisamos do poder do Espírito Santo, precisamos de crentes batizados no Espírito Santo, precisamos de crentes que sejam exemplos nessa sociedade odierna, pecadora, destruída pelo mal. Crentes que façam a diferença, igreja que se coloque na posição e tome o lugar e o dever do que o crente tem que ser de fato, proclamando a verdade que liberta na pessoa de Jesus Cristo vivo, que voltará para buscar a sua igreja. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Precisamos do reavivamento espiritual. Precisamos do Espírito Santo. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. O reavivamento que exalta Cristo e não um homem, que traz a convicção de salvação e a convicção de esperança e confiança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Precisamos do poder restaurador do Espírito Santo, que vai purificar pecados. Aleluia. E que vai em busca dos publicanos e dos pecadores de hoje, das prostitutas, daqueles que estão à margem da sociedade. Essa é a igreja viva, aleluia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Igreja viva é aquela igreja que tem de fato o Cristo vivo. Aleluia. Apenas esse Cristo vivo, apenas esse médico por excelência, ele pode tratar o morto. E aí então Jesus Cristo vai começar aqui a dar os passos para que aquela igreja ela pudesse voltar à vida. E o primeiro passo é acordar. O primeiro passo aqui é acordar. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Tem que acordar. Jesus Cristo diz àqueles que estão espiritualmente mortos: acorda. A igreja, ela precisa do alarme divino. A igreja precisa do alarme divino. A igreja precisa entender que algo está errado. A igreja de Sardes, ela precisava entender que algo estava errado. Sabe por que os fariseus eram piores? Porque eles achavam que estava tudo bem. Você sabe qual é o campo mais difícil de evangelizar do mundo? Você sabe qual é? Não é a Coreia do Norte, não é a Indonésia, não é o Timor-Leste, não é. O campo mais difícil de ser evangelizado é o crente que está morto e acha que está tudo bem. É quando nós estamos na igreja com a nossa devoção falida, mas nós achamos que está tudo bem, como a igreja de Sardes estava. Estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Pois é. E aí quando nós estamos na igreja, nessa mesma situação, como a igreja de Sardes e como os fariseus, é que o problema é maior, porque a gente está morto e acha que está tudo bem. Está tudo errado, mas a gente não entende isso, a gente não compreende isso. E aí a gente só olha para o outro e diz: ele está errado.
Fariseus hipócritas. Olhavam para os outros, olhavam para as prostitutas e acusavam elas. Olhavam para os publicanos e acusavam eles. Olhavam para os pecadores, aqueles que não praticavam a lei, e acusavam eles, mas eles estavam mortos. Já lemos o texto aqui, Jesus vai dizer, são sepulcros caiados, por fora está bonito, por fora está certo, a aparência é boa. A gente vai ali no cemitério do Gavião, né? Tem cada catatumba, né? É assim? É. Lindas, no mármore. Tem uma de um ex-governador do estado, não sei se alguém já, que eu sou curioso, né? Não lembro mais o nome do governador, do ex-governador, que é um palácio ali no cemitério do Gavião. E aí Jesus Cristo vai chegar da mesma forma que ele chega para esses hipócritas fariseus, e ele vai dizer para a igreja, igreja, tu está morta. Por fora está bem, está tudo bonito, superficialmente. Então que Deus em Cristo tenha misericórdia de nós. É mais uma vez uma palavra dura, né? Forte. Não é verdade? Não é nada fácil. Mas nós precisamos do alarme divino. Aleluia. A palavra de Deus ainda vem a nós, meus queridos. Aqui no Residencial 21 de Abril, na cidade de São Luís, no estado do Maranhão. Aleluia. Essa palavra ainda vem sobre nós, porque nós ainda precisamos do alarme divino. Oh, aleluia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. 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 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas através da sua palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz através da Santa Bíblia. Aleluia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Aleluia. Que Deus em Cristo, queridos, continue nos abençoando ricamente, né? E que nós possamos estar, avivados, reavivados. E ouvindo sempre o alarme divino quando vier a nós. Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade. Amém.